Dentre todos aqueles fenômenos que nós temos nos cercado de possibilidades para abordar, para ir atrás, para buscar entrevistas, o exorcismo sempre foi uma ideia fixa deste canal. Fomos atrás, tentamos e hoje, finalmente, nós estamos aqui com o Padre Josemar Falcão, Padre exorcista, quem eu cumprimento com muita satisfação. Padre, para começar já direto para a nossa comunidade, por que a opção por exorcismo? Sim, uma abençoada noite para você, Viaro, professor Viaro, Fernando que está aqui, o Bro lá na técnica, a Liz também, a irmã Karina nos acompanhando aqui. Alegria muito grande estar aqui com vocês nesse dia, viu? E que Deus abençoe todos que estão nos acompanhando. Viaro, respondendo a sua pergunta, na realidade, exorcizar significa expulsar. O próprio Senhor Jesus, ele disse, em meu nome expulsarão demônios. Então, na igreja, na paróquia das Santas Missões, a Igreja Católica, Apostólica, Carismática, nós fazemos exatamente aquilo que o Senhor Jesus fazia e mandou os apóstolos fazerem. Então, este é o segmento do exorcismo dentro da Igreja Católica, Apostólica, Carismática. Lembrando que esta ordem de Jesus não é só para nossa igreja, mas para todas as igrejas que pregam o Evangelho de Jesus, que fazem o que Jesus fazia. Muito bem, Drummond. Pegando essa deixa, o senhor fala em exorcismo que Jesus fez e tal. A gente vê uma série de igrejas, em especial neopentecostais, que faz sessões de desobsessão, né? Terreiros que fazem sessões de desobsessão. Expulsar, como você disse, que é o termo da palavra. Expulsar o quê? O que é o demônio para a igreja que o senhor é padre? Entendi, Drummond. Na realidade, os demônios, eles são anjos decaídos. Quando Lúcifer, que é o chefe dos demônios, Lúcifer significa anjos de luz. Lúcifer foi ele que se rebelou contra Deus. Lúcifer, ele era o anjo mais bonito dos céus. Então os demônios, na Bíblia, eles são os anjos decaídos. Lúcifer, ele queria ser adorado como Deus, só que Deus, ele não divide a sua glória e a sua adoração com ninguém. Então Lúcifer, ele foi banido dos céus por Deus por causa da sua rebeldia. Ele se rebelou contra Deus. E a Bíblia diz que Lúcifer conseguiu trazer com eles 1/3 dos anjos, que também se rebelaram. É mais ou menos um exemplo para que todos que estão nos acompanhando, até de maneira simples, para que possam entender. É como a gente diz hoje, né? Quando uma pessoa faz algo errado, fala, você foi pela cabeça dela. Então, este 1/3 dos anjos que foram expulsos dos céus por Deus, eles se rebelaram também contra Deus, seguindo o exemplo de Lúcifer. Acho que essa é uma pergunta importante. Como diferenciar o que está se manifestando, se ali é uma presença demoníaca ou se ali é uma questão para ser tratado pela medicina, por exemplo? Né? É uma esquizofrenia, é uma dupla personalidade. Qual é o cuidado que tem que se ter sobre isso? Tem que ter um cuidado, Viaro, muito grande, porque o fanatismo, a Bíblia, a palavra de Deus também condena. E muitas vezes a pessoa, ela está fanatizada. Às vezes tudo que acontece na vida dela, ela fala, não, são demônios, são espíritos malignos agindo na vida. E não é assim. Agora, quanto é a pessoa, ela saber se aquilo é um mal espiritual ou não, é que muitas vezes ela já buscou ajuda nos meios da ciência, médicos, e a medicina não descobre qual é o problema dela. E muitas vezes até os especialistas, os médicos, orientam a pessoa porque ela consegue ver que aquilo que a pessoa está passando não é um problema físico, mas é um problema espiritual. Não são todos os especialistas que têm essa sensibilidade
de poder ajudar até o próprio paciente. A gente recebe pessoas da igreja que vieram à igreja por orientação, até mesmo de um profissional na área da saúde, que teve a sensibilidade de ver, né? Olha, o que você está passando, eu não posso ajudar e nem a medicina pode ajudar você. Então, olha, procure uma igreja, procure a Deus, porque Ele é o único que vai poder te ajudar. Então, muitas vezes, até essas pessoas, né, que são profissionais da área da saúde, têm essa sensibilidade. Então, a grande maioria das pessoas, ela chega na igreja, Viaro, por quê? Porque ela já esgotou todas as possibilidades. Ela já procurou ajuda em especialistas, seja na área da saúde, seja em outra área, e ninguém conseguiu ajudar ela. Então ela vem para a igreja ao encontro de Jesus. Eu costumo dizer que a igreja é a última porta que a pessoa já está a bater, porque ela já esgotou todas as possibilidades dela. Vamos trazer um filme icônico, O Exorcista. O que há de verdade nesses filmes americanos, hollywoodianos, né? E o que há de mentira? Você já, nesse bojo, você já teve que ir ao encontro de alguém que estivesse acamado por uma obsessão, enfim? Sim, eu confesso que essa parte de filmes, eu assisti, acho que foi só o primeiro do Exorcismo. Confesso que eu não assisti mais nenhum outro. É porque, né, dizem que é baseado em um fato real. Né? Sim, então, mas eu confesso, Drummond, que eu não assisti, acho que eu assisti só o primeiro, né? Existem manifestações que realmente são espirituais e que se materializam. Por exemplo, já aconteceu em missas a pessoa ela sentir no corpo como se fosse alfinetadas, né? Ela sentir, e ela já procurou médico, já fez exames, e o médico especialista não descobriu o problema, exames não descobriam o problema da pessoa, e ela, participando da missa e recebendo a oração de exorcismo, começou a sair da pele dela como se fosse uns alfinetes. Então, o que acontece? Muitas vezes, no ambiente espiritual, aquilo foi a materialização do espiritual para o físico, que foi algo que a pessoa foi vítima, muitas vezes, de uma obra de feitiçaria, de magia, que na hora do exorcismo, em nome de Jesus, uma coisa muito importante, Viaro e Drummond, Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Então, sempre que a gente dirige a oração, é no nome de Jesus, como a Bíblia diz, é neste nome que todo joelho se dobrará. Se os espíritos malignos, eles temem um nome, é o nome de Jesus. Por isso que a Bíblia também fala que ninguém pode usar o nome de Deus em vão. Então, muitas vezes, quando a pessoa recebe a prece do exorcismo, aquele mal é quebrado da vida da pessoa, muitas vezes se materializa. Numa missa, um monte de gente, aí quando tem a prece vai, desculpa o termo, mas pipocando esses casos, né, de materialização. Mas eu digo aqueles casos mais sombrios, vamos dizer assim, né, de uma possessão mesmo, tomou conta enfim, fala um pouco pra gente como é que você descobre, por exemplo, se aquilo, como também o Viaro falou, se aquilo não é uma espécie de doença ou não é uma espécie até de embuste, fanatismo, né? Mas tem diversos casos familiares que botam coisas. Ed e a Lorraine e o Warren investigaram vários casos que eram familiares que diziam. Eu já ouvi, inclusive, relatos de outros líderes religiosos em programas de pessoas que queriam estar com a posse de um demônio. Isso, e Viaro, perdão, Drummond, até cortei você, isso
é uma maldição tão grande na vida da pessoa, porque às vezes a pessoa, ela brinca com aquilo que é algo muito sério. A gente não pode brincar com Deus, mas também não pode brincar com o diabo. Muitas vezes a pessoa, tem muita gente que fala assim, padre, demônios, espíritos, essas coisas é coisa da cabeça das pessoas, não existe, isso não pega em mim. Às vezes a pessoa, ela vê uma obra de feitiçaria feita, ela vai lá e pega, não, aqui tem cigarro, aqui tem bebida, aqui tem frango, aqui tem, eu vou pegar, eu vou levar para casa, eu vou comer. Ela não sabe a maldição, porque aquele mal que está ali materializado naquela obra que foi feita muitas vezes na encruzilhada, no cemitério, na mata fechada, aquele mal vai atingir a vida da pessoa, principalmente a pessoa sem a proteção de Deus, porque ela está longe da igreja, longe do caminho de Jesus, aquele mal vai atingir a vida dela. Então, muitas vezes a pessoa, ela até isso acontece de tempo em tempo na igreja. E às vezes na hora da missa, o padre tem que ter uma sensibilidade para falar com a pessoa, para não expô-la ao ridículo, né? E até na frente das outras pessoas. Dela estar ali se manifestando, mas não é nenhum mal espiritual ali. É a pessoa muitas vezes brincando, né? Ou às vezes a pessoa testando. Buscando atenção. Pode acontecer também. E às vezes a pessoa, Viaro, ela está fanatizada, porque ela já se envolveu com tudo quanto que é coisa religiosa, ela já ouviu tanta coisa, isso é um perigo muito grande. A pessoa, ela ficar se envolvendo com muitas coisas religiosas, daqui a pouco ela vai ficando com a mente perturbada, confusa, aí ela não sabe se ela acredita no que aquele padre falou, ou no que o pastor falou, ou no que aquele outro missionário falou, ou que ela ouviu naquele outro lugar. Ela vai ficando com a mente tão confusa, tão perturbada, que vai acontecer a coisa mais triste que pode acontecer na vida de um ser humano, que é ela perder a fé em Deus. Nossa, eu já fui em tantos lugares, já me falaram tanta coisa, eu já fiz tanta coisa, não adiantou, mentiram para mim, me roubaram, me enganaram. Ela vai perder até mesmo a fé em Deus. Então, muitas vezes, o padre e a pessoa, né, quando nós estamos usando o nosso termo, né, de padre, mas toda pessoa, todo homem, toda mulher que tem a vocação, que foi escolhido por Deus para fazer a obra dele aqui nesta terra e está em comunhão com Jesus, ele tem essa sensibilidade de saber entender se aquilo realmente é uma manifestação espiritual, realmente são demônios, um mal que está se manifestando ali na pessoa, ou se é muitas vezes mentira, ou a pessoa está querendo enganar ali a gente. Então, o servo de Deus, o anjo de Deus ali, ele vai ter essa sensibilidade. Então, tem algumas coisinhas que eu posso falar por minha experiência. Por exemplo, a pessoa vai receber a oração de exorcismo. Quando é demônio se manifestando, a pessoa, ela perde completamente a consciência e ela não vê, não sente e não ouve mais nada, porque não é ela ali, é o mal espiritual ali se materializando, como quando a gente vai lendo os evangelhos e vendo Jesus também libertando muita gente, expulsando demônios, libertando muita gente, é a mesma coisa. Então, a pessoa ela não tem o sentido, tanto que quando o mal é expulso, a pessoa volta, ela precisa de alguns minutos para ela se recompor, porque ela até fala pra gente, nossa, o que aconteceu, né? E aí, até as pessoas da família falam, você não lembra do que aconteceu? E a pessoa, de fato, não lembra. Agora, quando às vezes não é um mal espiritual, às vezes a pessoa, né, vai o mal se manifestar, a pessoa tira o sapato, tira a sandália, quer dizer, põe do lado, a pessoa, ela vê se tem alguém para segurar ali, para ela cair,
Entendeu? Então tem algumas coisinhas que a gente, por experiência própria, então essa é a sensibilidade realmente da pessoa ali, do servo de Deus, realmente ter essa sensibilidade de saber se aquilo é realmente um problema espiritual ou não. E uma coisa importante, Viaro e Drummond, a Bíblia diz que um só anjo tem a força de 1000 homens. Então, um anjo pode combater e destruir um exército com 1000 homens. Então, uma das coisas... O demônio também, no caso. demônio... Então, por isso que muitas vezes, quando existe uma manifestação espiritual, os irmãos, as irmãs, eles têm o treinamento, né, de saber como segurar para não machucar a pessoa, para que a pessoa não se machuque e realmente para que consiga segurar a pessoa. Porque às vezes a pessoa, fisicamente, você fala, não, essa pessoa não tem muita força, tranquilamente 2 pessoas a seguram. Só que quando é um mal espiritual, é um demônio se manifestando ali, muitas vezes 5, 7, 10 pessoas não conseguem segurar a pessoa. Você já passou por algum processo de fazer exorcismo fora da igreja? Sim, muitas vezes. Podemos relatar alguma coisa? Sim, muitas vezes pessoas que estão principalmente acamadas, e quando a gente vai rezar pela pessoa, né, e ela recebe a oração, ela é liberta, então aquela doença que era espiritual e aprisionava ela, né, a uma cama, aquele mal é quebrado, a pessoa, ela volta a trabalhar, ela volta a estudar, viver a vida normalmente dela. Então é comum a gente muitas vezes receber pedidos, né, para ir até a casa da pessoa. Mas a gente sempre orienta que a pessoa, né, venha participar da missa, que a família traga a pessoa na igreja. Mas ele falando parece fácil, né? Parece que chega, é claro que a sua trajetória toda de estudo e tal, orou, o demônio vai embora. Nem sempre é assim. Então eu queria nem pegar essas assim. brechas. Nem sempre assim. Recentemente teve um caso, até a irmã Karina está aqui com a gente, de uma família de Minas Gerais, daquela jovem, né, que estava com a mãe, né, foi o quê? 1 mês e meio, 2 meses no máximo, né, mamãe? Mais ou menos uns 2 meses. Uma pessoa da família mora aqui e esta família veio de Minas Gerais para participar de uma missa com a gente aqui, porque as 2 filhas estavam perturbadas ali, né, quando o mal se manifestou, porque às vezes o que acontece? Às vezes não é um demônio só. A Bíblia também, o próprio Senhor Jesus, ele já passou por esta situação também, né, até daquele gadareno, né, que quando Jesus perguntou para ele, qual é o teu nome? E ele disse, o meu nome é Legião. Por quê? Porque eram 1000 demônios na vida daquele rapaz. E quando Jesus expulsou os demônios, até pediram para Jesus, né? Tinha uma manada de porcos perto ali deles. Os demônios pediram, Senhor, deixa a gente entrar nos porcos. E o Senhor Jesus permitiu que aqueles 1000 demônios entrassem naquela manada de porcos que estavam ali. E a Bíblia diz que aqueles 1000 porcos se apicharam no precipício e todos morreram afogados. Então, às vezes, são mais de um demônio agindo na vida da pessoa. Então, muitas vezes ali, na oração, você fica ali combatendo em nome de Jesus, ali aquele mal, às vezes, meia hora, 40 minutos. Eu acho que dessa jovem foi mais de uma hora ali no altar da paróquia, rezando e expulsando todo o mal. E o mal se manifestando, falando? E o mal se manifestando, fala em sim. outros idiomas, não? Não. Fala a língua normal, não tem nada de mas mudando outras... o tom de voz. Isso sim. Mudando o tom de voz, isso sim. Agora, em outra língua, nada disso. Fala na nossa língua, né?
E aí quando a gente reza em nome de Jesus, aí aquele mal é expulso. Padre, quando a gente pega filmes, a gente vê que há um certo sensacionalismo feito nos filmes até para criar uma atmosfera de atração para aquele filme de terror, mas muitos casos de a pessoa gira o pescoço, né, gira a cabeça, a pessoa flutua, pula e coisa. Isso é tudo uma criação cinematográfica para espantar e até para engajar a audiência, ou há um pouquinho de verdade? Move objetos, né? Move isso tudo. Há um pouquinho de verdade nisso? Olha, eu, em todo o meu tempo, nesses quase 30 anos de ministério, eu nunca tive um episódio, né, de como no filme virar a cabeça. Nunca tive. Agora, quanto a objetos flutuarem, caírem, quebrarem, isso é muito comum. Muito comum. Muita gente no meio que da chega... missa mesmo? Não, na igreja, não. Mas na própria casa da pessoa que está tendo problemas espirituais. Isso é muito comum. As pessoas chegarem, padre, em casa está acontecendo coisas estranhas, coisas quebrando do nada, pegando fogo, caindo, né? E não é só a pessoa ali que testemunha. Isso, familiares, pessoas do convívio dela. Então isso é muito comum. Coisas quebrarem, pegarem fogo, né? Às vezes a pessoa quebra a geladeira, aí logo em seguida quebra a televisão, quebra outro aparelho. É claro que existe, por isso que a gente tem que ter a sensibilidade. Existe a questão do desgaste, né? Agora a pessoa muitas vezes, ela tem aquilo que ela comprou, são aparelhos seminovos, ou como é comum também, né? Pessoas compram o carro 0 quilômetro e, quer dizer, já sai da concessionária, no primeiro dia começa a dar defeito de uma maneira que a pessoa aí leva e traz, e leva e traz. É claro que muitas vezes é um problema técnico, mas às vezes se ela pode deixar aquele carro, ela pode ir em outra concessionária, comprar um outro carro e dar os mesmos problemas. Por quê? É aí que a pessoa, ela começa, Viaro e Drummond, ela começa a cair em si. Puxa vida, isso não é uma coisa normal. O que está acontecendo comigo? Não. Isso não é uma coisa normal. Poxa vida, eu estudo, eu me qualifico e eu não consigo ter sucesso na minha área profissional. Eu não consigo parar em nenhum emprego. Eu faço tudo direitinho, eu trabalho direitinho, eu me empenho, eu dou o meu máximo e eu não consigo parar em emprego nenhum. Não, e isso não é uma coisa normal. Muitas pessoas, elas mesmas, começam a ter essa sensibilidade. Nossa, eu já fui nos melhores médicos e eles não descobrem essa dor que eu sinto. Eu já tomei os melhores medicamentos e não adiantou. A própria pessoa, ela começa a refletir sobre a vida dela e os problemas na vida. Gente, com um pouco mais de 20 minutos de entrevista, eu já quero dizer aqui no ar, padre, que a gente vai ter que receber ele em outro momento, porque hoje vai estourar 1 hora e vai faltar tempo para responder todas as perguntas. Quero que vocês mandem perguntas também, curtam, compartilhem, é muito importante a interação de vocês. Padre, realmente eu tenho muitas perguntas, mas eu vou tentar sintetizar elas, e uma delas é também uma manifestação que se vê em filme, e que eu gostaria de saber se isso é verdade. É muito comum nos filmes, a pessoa está acamada, ela está em casa, os familiares estão em volta e a forma com que esse demônio reage com os familiares é uma, mas quando chega o padre exorcista, essa pessoa percebe na hora, esse demônio percebe na hora a presença desse padre. É assim mesmo? É, até com Jesus. Você lendo os evangelhos, quando os demônios que estavam agindo na vida das pessoas, quando eles viam Jesus, eles já gritavam, Senhor aqui, o que o Senhor quer com a gente? Então, quer dizer, e muitas vezes Jesus mandava eles se calarem, principalmente antes de Jesus se revelar ao mundo na sua divindade, né? O próprio Senhor Jesus, muitas vezes, ele mandava os demônios se calarem, porque os demônios sabem quem é o Senhor Jesus, porque a Bíblia diz, ele existe desde o princípio.
né? Desde o início de todas as coisas. Então, os demônios, e principalmente Lúcifer, que é Satanás, o chefe dos demônios, eles sabem muito bem quem era Jesus. Então, é como a Bíblia também diz, a água e o óleo não se misturam, assim como as obras das trevas, da luz, não se mistura com a das trevas. Então, quando o mal, ele sente que aquela pessoa realmente é um padre, é um sacerdote, é um pastor, é um ungido de Deus, ele vai se manifestar e muitas vezes não vai permitir que a pessoa chegue até ele ou chegue até a igreja. Por isso que é comum a gente ouvir as pessoas dizendo, padre, toda vez que eu tentava vir à igreja, acontecia alguma coisa me impedia de chegar aqui. Porque o mal sabe que quando a pessoa vem para a igreja ou busca Jesus em uma igreja séria de Deus, aonde o evangelho é pregado como Jesus fazia e mandou fazer, o diabo, ele faz de tudo para impedir a pessoa de chegar até ali, porque ele sabe que se a pessoa chegar, ele vai ser derrotado. Ele vai ter que sair da vida da pessoa levando tudo de ruim que ele causou. E a pessoa caminhando com Jesus, ele não vai poder mais agir na vida dela. Padre, mudando um pouco de assunto, foi com surpresa e uma grata surpresa que eu vi a sua esposa aqui, né, te acompanhando. Na sua igreja, pode se casar? Como é isso? Está amparado na Bíblia? Claro. Muito importante essa pergunta, Drummond. A própria Bíblia, na carta de 1 Timóteo, capítulo 3, a Bíblia diz: aquele que deseja o sacerdócio, grande obra deseja, mas que seja marido de uma única mulher e que saiba governar bem a sua casa, para que possa governar a casa de Deus. Então, na Igreja Católica, Apostólica Carismática, o padre pode constituir família. Eu tenho a minha família, a minha esposa, a irmã Karina, que está aqui. Nós temos um casal de filhos gêmeos, que é o Elias Rafael e a Maria Esther, né? E graças a Deus, então, porque o próprio Deus foi ele que instituiu o casamento, a família. Então, na Igreja Católica Apostólica Carismática, o padre pode constituir família como a Bíblia ensina. Mas é claro que se o sacerdote ele falar e fizer a opção por conta dele, não porque a igreja o obriga, mas por vontade própria dele, não queira constituir família, também não tem nenhum problema. Muito bem. Quero lembrar para vocês, se vocês gostam de paranormalidades e ufologia, nós temos parceria com o Portal Fenômeno, um dos maiores portais de ufologia do Brasil. Digita www.fenomenon.com.br e ajuda lá o Jackson também, fortalece a nossa parceria. Padre, já aconteceu de perceber uma manifestação demoníaca assim, aleatória? Estava no supermercado e viu que aquela pessoa tinha alguma coisa errada, estava no parque e viu isso. Isso pode... O padre exorcista consegue detectar algo de errado na pessoa? Às vezes, até com as próprias atitudes da pessoa, você vê que não é ela ali. Às vezes, ela demonstra isso com as suas próprias atitudes. Então, eu sempre digo assim, Viaro, por exemplo, a pessoa de sã consciência, a pessoa que estaria em sã consciência, ela estaria fazendo aquilo que ela está fazendo agora? Então, muitas vezes, a gente consegue observar isso. Como que uma pessoa, por sã consciência, pode fazer o que ela está fazendo agora? Então, a gente vê que ali não é a própria pessoa. Até você falando sobre isso, às vezes a gente vê, não é todos. Eu costumo sempre dizer assim, Viaro, existe muitas vezes o espiritual e existe também a sem-vergonhice. A pessoa falar, eu sei que é errado, eu sei que eu não deveria fazer, mas eu gosto e eu quero fazer. Então, existe a sem-vergonhice e existe a espiritualidade. A pessoa não é ela ali, porque aquilo que está
agindo é mais forte do que ela. Por isso que muitas vezes a pessoa, quando ela retoma a consciência, ela diz, puxa vida, eu não queria ter feito isso e eu fiz. Eu não queria fazer, mas eu fiz porque é mais forte do que eu. Então, a gente consegue enxergar isso através da atitude da pessoa. No bojo das doenças psiquiátricas, eu vou usar um termo para não nos prejudicar, os atentados à própria vida, depressão, síndrome do pânico, pode ter relação com possessão demoníaca? Pode. Já viu Eu digo assim? que na grande maioria, sim. Mas isso, a gente sempre costuma, né? A gente recebe muitas pessoas na igreja em tratamento. Uma coisa importante, Viaro e Drummond, precisar ir ao médico, precisar tomar um remédio, fazer algum tipo de tratamento, isso não é pecado e nem falta de fé. Isso não é pecado e nem falta de fé. Os médicos, os especialistas, eu costumo dizer que são anjos de Deus aqui nessa terra com roupas de médico para cuidar da saúde. Às vezes, por um descuido nosso, a gente não cuida muito bem do corpo, a gente adoece, a gente vai ao médico, procura um especialista, ele passa um remédio, ele dá um tratamento, a gente faz, aquela doença desaparece e vida normal novamente. Então, não é nenhum pecado. Então, quando a pessoa vem para a igreja, ela está em tratamento, a gente vai rezar por ela em nome de Jesus, vamos ajudar ela da melhor maneira e a gente orienta ela. Você tem feito algum acompanhamento, tem tomado algum remédio? Continue seguindo o que o seu médico, o seu especialista tem te orientado. Continue fazendo e agora colocando Jesus à frente. Senhor Jesus, me ajude, abençoe o meu especialista, o meu médico. Senhor, que eu não precise mais tomar esse remédio, que eu não precise mais fazer esse tratamento. Senhor, me cura, me liberta, me ajude. Abençoe a mente do meu médico, do meu especialista. Viaro, Drummond, quantos testemunhos que a gente ouviu, às vezes, o próprio médico da família, da pessoa, não conseguia descobrir o problema da pessoa ali, porque estava oculto, né? Era um mal espiritual ocultando aquele problema, e através da pessoa vir para a igreja, receber a oração da fé, a oração do exorcismo, né? Ela volta ao médico e o médico constata o problema dela, às vezes vê que aquele remédio não era o melhor para o tratamento dela, passa um novo remédio ou dá um novo tratamento e aquele problema desaparece da pessoa. Mas enquanto a pessoa não recebeu a oração, o mal estava impedindo de que aquela pessoa se restabelecesse, seja ela em qual área fosse. Padre, o padre Josemar Galvão tem medo? Medo do quê? Do demônio. Do demônio? Não tenho. Não tenho. Não tenho. Mas não brinco. Mas não tenho. Não tenho, não tenho. Em nenhum porque momento Deus é maior. Assim, que você diga, não, aquele caso estremeceu a minha base. Não tenho. Mas tenho prudência. Porque o próprio Deus, ele diz, né? Eu até falo isso nas missas também. Não é porque você tem Deus, a Bíblia também diz que a gente não pode tentar a Deus. Então, tá saindo um tiroteio na rua, por exemplo. Não, eu tenho Deus, eu sou padre, eu e Deus somos assim, então eu posso ir ali, que eu não vai, nenhuma bala vai me atingir. Vai lá que você vai ver lá o que vai acontecer com você. Então, medo não. Agora, prudência nós temos que ter, entendeu? Temos até, certa vez a Bíblia diz... O demônio já lhe desafiou alguma vez? Muitas vezes. Muitas. Né? Porque o tinhoso é tinhoso mesmo, Viaro. Drummond, ele, o tinhoso... Já quis lhe dizer que o senhor não é de nada, que o senhor não consegue nada com ele? Já... Não. Aí que está. O demônio, ele respeita quem é de Deus também. Ele tem medo, ele sabe. Ele teme quem é de Deus. A Bíblia
eu até gosto de citar, porque a palavra de Deus, ela é tudo, né? Isso é interessante, porque um padre usando sempre a Bíblia é muito raro, né? Assim, tem a homilia e tal, mas usando sempre a base da Bíblia porque é tudo, tudo, porque na realidade, né? Padre, qual é a obra do Senhor e da Igreja Católica Apostólica Carismática? Gente, está aqui. De todo aquele que é chamado por Deus para fazer a sua obra. É a palavra de Deus. Então, não é a palavra do Padre Josemar ou da Igreja Católica Apostólica Carismática, não é a doutrina da Igreja Católica Apostólica Carismática. É aquilo que está na Bíblia. A Bíblia fala sobre os filhos de Seva. Certa vez, tinha um homem que estava dominado por demônios e os filhos de Seva, do sacerdote, eles foram querer brincar. Aí a gente volta até o que a gente falou aqui, né? Foram querer brincar e expulsar aquele mal. O que aconteceu? O demônio avançou na vida daqueles meninos, deu uma sova neles, que eles foram envergonhados, tiveram que sair fugindo, né? Além de tudo, nus. A Bíblia diz isso, que aqueles filhos de Seva foram envergonhados. O diabo disse assim, né? Porque eles tentaram expulsar o demônio da vida daquele rapaz, dizendo, não, saia em nome de Paulo, né? Do apóstolo Paulo. O demônio disse, eu sei quem é Jesus, bem sei quem é Paulo, mas e vocês? Quem vocês pensam que vocês são? E aí partiu para cima deles, bateu naqueles dois rapazes e deixou eles nus. E eles tiveram que fugir. Então, tudo que a gente precisa entender e saber sobre a palavra de Deus, nós encontramos na Bíblia. Então, muitas vezes, quando o demônio se manifesta, às vezes chegando na paróquia, né? Eu não queria que ele viesse aqui, ela viesse aqui. Eu falei que não era para vir aqui. Então, porque o mal, ele sabe que se a pessoa buscar a Jesus em um lugar aonde ele realmente está, ele vai ser vencido, vai ser expulso da vida da pessoa. Padre, uma grande apoiadora desse canal, uma membra desse canal, que é a Regiane, ela mandou uma pergunta. Na verdade, ela está falando sobre o poder do pensamento ruim, do pensamento negativo. Então ela pergunta, quando uma pessoa pensa desejando mal a outra pessoa, esse pensamento dela pode de fato atrair o mal para a vida daquela pessoa que ela está desejando? Regiane, Deus abençoe mais e mais, viu? Obrigado pela pergunta. A Bíblia diz que o nosso coração é como um depósito. Se eu guardar o que é bom, eu vou atrair coisas boas para mim. Mas se eu guardar o que é mal, eu vou atrair coisas más para minha vida. Como que a gente alimenta a alma e o nosso espírito? Através daquilo que a gente vê e aquilo que a gente ouve. E principalmente aquilo que está na nossa mente. Quando uma pessoa ela guarda ódio, mágoa, rancor, desejo de vingança, quando ela não consegue perdoar, liberar o perdão, inclusive o perdão, né? Até numa outra oportunidade, às vezes a pessoa fala, padre, perdoar, né? É inocentar? Não. Perdoar não significa inocentar o que a pessoa fez. Ela vai pagar por aquilo que ela fez. Mas deixa a justiça para Deus. Mas ela tem que liberar o perdão. E se ela não está conseguindo, ela tem que pedir para Jesus, Senhor, eu preciso perdoar. Jesus disse que se eu não perdoar o meu semelhante, ele também não vai me perdoar. Então, é por isso que nós temos que liberar o perdão. Então, quando a pessoa guarda sentimentos ruins no coração e na mente, ela atrai coisas ruins para ela. E não somente para aquela pessoa que ela deseja, que ela não tem uma afinidade. Então, isso é ruim, tanto para outra pessoa quanto para a própria pessoa. Guardar sentimento ruim no coração e na mente é a pessoa beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Mas quem está morrendo aos poucos é a própria pessoa. Então, não compensa, não vale a pena. Não guarde sentimentos ruins no coração e na mente. Padre, não é fácil, eu sei,
A gente não é um robô que é uma chavinha, liga e desliga e esquece, né? Não. Se você não está conseguindo, peça para Jesus: Senhor, me ajude a tirar esse sentimento ruim, a mágoa, o sentimento de vingança, me ajude a esquecer, me ajude a perdoar, a pedir o perdão. Peça para Jesus que Ele vai ajudar. Agora vamos falar um pouco da Igreja Católica Carismática. Como é que ela surge? Ela nasce no Brasil? Quem funda? Ótimo, isso é maravilhoso. Na realidade, a Igreja Católica Apostólica Carismática, ela já existe há mais de 2000 anos. Por quê? Porque o que nós fazemos hoje é exatamente o que o Senhor Jesus fazia e ensinou os discípulos a fazerem. Então, a nossa igreja, ela existe há mais de 2000 anos porque é a continuação daquilo que Jesus fazia, mandou os apóstolos fazerem e a igreja fazer. A igreja, ela não é uma empresa, mas ela precisa, trabalhar como uma igreja no sentido da parte burocrática, Como Jesus disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E o Senhor Jesus também ensina a gente a seguir as leis dos homens também, desde que não fira a sua palavra e os seus mandamentos. Então a igreja, ela foi constituída juridicamente em 1987 na cidade metropolitana de Campinas, através do nosso bispo primaz, Dom Euclides Nunes, o meu pai na fé, aquele que me sagrou, me ordenou, e em 2016 ele faleceu, ele está hoje na glória com Jesus. Eu louvo e agradeço a vida do meu pai na fé, que me mostrou Jesus como verdadeiramente ele é. Agradeço a minha mãe, Viaro e Drummond, porque desde os 9 anos, desde criança, ela me trouxe para esta igreja. Mamãe, a irmã Cleusa, eu te amo, viu? Que Deus abençoe. Ela completou segunda-feira agora 78 anos e eu agradeço a Deus pela vida da minha mamãe, e conheceu a igreja em 88 e desde então, Quase estamos fundou, um ano depois. Muitos e muitos anos, e eu louvo e agradeço a Deus também pela vida do nosso bispo primaz, Dom Ricardo Padavini, que hoje é o nosso bispo primaz, que assim como eu, também desde criança trazido à igreja, é o meu bispo, sobre o qual eu estou sobre o seu manto sagrado, é o meu bispo, mas também o meu grande amigo e irmão. Quero mandar um abraço também, pelo qual eu estimo não apenas por ser o líder que é, mas o amigo, o irmão de todas as horas. E se a igreja hoje está estabelecida aqui no Rio de Janeiro, nós devemos a Deus, aos dizimistas e ofertantes fiéis da igreja e ao nosso bispo primaz, que sempre nos orientando, sempre nos ajudando em tudo. E se a igreja hoje está estabelecida aqui no estado do Rio de Janeiro, nós devemos isso a esse grande líder da nossa amada igreja, Dom Ricardo Padavini. E é a ele que o senhor se reporta, caso, Sim, por todos. exemplo, sei lá, vou citar um exemplo, que o Viaro tá endemoniado. Aí vai a esposa dele lá e fala: padre, pode fazer uma visita e tal. Aí o senhor precisa de autorização ou o senhor pode ir direto na casa dele? Sim, não. Todos, desde o nosso pai na fé, todos têm a liberdade para fazer a obra de Deus segundo a palavra de Deus. Então, as pessoas, elas precisam de ajuda urgente, tanto que na nossa igreja, em todas as paróquias, a pessoa, ela precisa falar com o padre, ela quer falar com o padre, ela participa da missa e ao final da missa ela pode ir até o altar para conversar com o padre, para pedir uma oração especial ao padre, para conversar com o padre, para desabafar, pedir um conselho ao padre e também pedir uma visita, Até o padre Jadson Amorim, que me auxilia aqui na nossa paróquia, aqui no Rio de Janeiro, ele não pôde estar aqui porque ele foi fazer uma visita no hospital
para uma senhora que está internada, então ele foi lá e por isso ele não pôde estar aqui. Então, as pessoas, elas precisam de ajuda, né, urgente. Então, toda pessoa que vem à igreja em todas as paróquias, ela vai ter esta atenção, e esse, eu digo que é um dos dons da Igreja Católica Apostólica Carismática, o carisma que vem do Espírito Santo, e realmente a pessoa ter esta proximidade com o padre. O nosso pai na fé, Dom Euclides Nunes, ele sempre falava, né? Apesar de ser o bispo da igreja, ele gostava que os fiéis chamassem ele de padre, assim como nós também. Então eu tenho o meu título de bispo da Igreja Católica Apostólica Carismática, mas eu prefiro que as pessoas falem padre, porque às vezes parece que dá uma distância, parece que o padre é intocável, ele está lá no altar e as pessoas, o bispo não pode chegar perto dela. Não, a gente tem que estar acessível para todas as pessoas e em todas as horas. Então esse é um diferencial da nossa Igreja Católica Apostólica Carismática. Padre, geralmente as pessoas que não são religiosas, mas que além de não serem religiosas, se colocam de forma crítica à religião dos outros, independentemente de que linha religiosa estão falando, sempre trazem a mesma frase, achando que dessa forma estão revelando uma forma infalível de questionar a fé de outrem. Por que que Deus permite o mal? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a nossa comunidade o que dizer para alguém que diz isso, como forma de contestar a fé de alguém. Ah, tu acredita, mas por que que o teu Deus permite tanto mal na humanidade? Entendi. A grande maioria das pessoas que vem à igreja, talvez seja até um pouco contraditório o que eu vou falar, mas a grande maioria das pessoas que conhecem Jesus como verdadeiramente Ele é, ela chegou até Ele de que maneira? Porque tudo estava bem na vida, tudo estava maravilhosamente bem. Você já entendeu, né, Viana? Claro que não. O Drummond também, e certamente, né, se não todos, a grande maioria das pessoas que nos acompanham. Eu costumo dizer, né, que por isso que a Bíblia diz, em tudo dai graças. Então, num primeiro momento, a pessoa, ela não vai dar graças a Deus pelo problema, ou pelo sofrimento, pela tristeza que ela passou ou ela está passando. Mas num futuro próximo, ela vai dar glórias a Deus, ela vai dizer, Senhor, agora eu entendi por que que eu passei por isso. Porque se não fosse este problema, eu não te conheceria como verdadeiramente o Senhor é. Então a grande maioria das pessoas que estão na igreja, né, para não dizer todas, elas conheceram Jesus, foi pela dor. A gente só tem 2 caminhos para conhecer Jesus como verdadeiramente Ele é. Pelo amor ou pela dor. E a grande maioria, isso eu me coloco no lugar, o que eu vou falar aqui para vocês e para todos que nos acompanham, eu posso falar isso por minha família. Quando a minha mãe conheceu esta amada Igreja Católica Apostólica Carismática, a nossa família estava sendo dizimada, acabada, destruída. Só num acidente de carro morreram o meu pai, a minha avó, o meu padrinho e um amigo da família. Minha mãe tinha um pouco mais de 1 ano de casado. Eu não conheci o meu pai, porque quando o meu pai faleceu, eu tinha 1 ano de idade. Então, só num acidente. Por isso que a gente volta até falar o que nós já falamos aqui há pouco. Aquilo que é normal e aquilo que deixa de ser normal. Só em um acidente, 4 pessoas da família. Depois de um tempo, o meu avô tirou a própria vida na frente de um trem, na linha do trem. Depois, logo em seguida, um primo com brilhante carreira no exército, que tinha tudo para ter uma brilhante carreira no exército, acho que ele tinha 26 anos, se suicidou da mesma maneira que o meu avô na linha do trem. Inclusive até o meu tio estava passando na hora, voltando do trabalho, ele até disse, né? Nossa, que coisa triste, né? Mais uma família perdendo um ente querido, e quando ele parou
para ver ali, quando ele viu as pessoas com os documentos, que ele foi reconhecer que era o filho dele, o meu primo. Então, dali, a minha mãe rezou e pediu a Deus que mostrasse um caminho para que a nossa família fosse restaurada. E foi quando ela conheceu a igreja. Porque se ela não tivesse conhecido, certamente eu não estaria aqui hoje. Porque o mal, como Jesus disse, ele vem para roubar, matar e destruir. O diabo não brinca. Ele vem para roubar, matar e destruir. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse isso. Nesse esteio que alguns historiadores trabalham, Judas teria sido um instrumento e talvez um dos discípulos mais importantes de Jesus, por conta dessa, entre aspas, ou não, traição a Jesus, possibilitar Jesus morrer por nós? Fez-se cumprir, o próprio Senhor Jesus disse, né? Fez-se cumprir a palavra de Deus. Então, até esse assunto é um pouquinho delicado, né? Da pessoa tirar a própria vida. Existem assuntos, Viaro e Drummond, que o sacerdote ele tem que ter uma sensibilidade. Uma vez eu ouvia assim: eu falo a verdade, mas nem toda a verdade eu falo. A Bíblia diz que a pessoa que tira a sua própria vida, para ela já não existe perdão. Ela estará condenada para sempre. Certamente tem muitas pessoas que nos acompanham e que tiveram estas perdas na família ou alguém perto. Se você vai fazer um ofício fúnebre de uma pessoa que, por exemplo, ela se suicidou, como que o sacerdote pode chegar lá e falar: olha, eu estou aqui para rezar por vocês, esta pessoa, ela tirou a própria vida e eu quero dizer para vocês que ela foi para o inferno, porque a Bíblia diz que a pessoa que tira a própria vida, para essa não existe salvação. Ela estará condenada para sempre. Como que uma pessoa pode chegar no momento de dor e não ter a sensibilidade de transmitir a palavra de Deus para confortar, para consolar e principalmente para ajudar aqueles que estão ali? Então, sempre quando a pessoa, o padre, prega sobre isso, tem pessoas que perguntam: padre, então quer dizer que o meu filho está perdido para sempre? O meu marido, o meu neto, a minha neta, ela se perdeu para sempre? Eu falo para a pessoa assim: não, porque se no último suspiro, e eu tenho a fé disso, no último suspiro, a pessoa se arrependeu e ela pediu perdão a Jesus, ela não se perdeu, ela foi salva. Então, esta resposta nem eu, nem ninguém tem, a não ser só a própria pessoa e Jesus, porque era o último suspiro dela com Jesus. Então, a minha fé, eu creio que a pessoa, ali no último suspiro de vida, ela se arrependeu e pediu o perdão a Jesus. E por isso, ela não se perdeu. É como aqueles dois ladrões que foram presos, um à direita e outro à esquerda, com Jesus. Um zombando de Jesus: você não é Jesus? Desce da cruz. Você não falou que é o Filho de Deus que reconstrói o templo em 3 dias? Desce da cruz, né? E que o outro ladrão falou para Jesus? Falou para ele: cala-te, nós estamos aqui porque nós somos culpados. Nós fizemos o que é errado, mas este homem nada fez. Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo na glória. Então veja, naquele último suspiro, aquele ladrão que estava ali por merecimento, é como a gente falou, o perdão não significa inocentar. Às vezes tem mães, pais que chegam à igreja: padre, meu filho está preso, reza para ele sair. É claro que nós vamos rezar, mas a gente passa para a pessoa: Deus é justiça e Ele vai fazer justiça. A pessoa errou, ela se arrependeu e ela está pagando por aquilo que ela fez, ela vai pagar, e quando ela sair, Jesus vai dar uma nova oportunidade e uma nova vida para ela. Mas ela
pagou por aquilo que ela fez. É como aquele ladrão. Ele sabia que ele estava ali porque ele errou, só que ele se arrependeu e ele queria uma nova oportunidade. E o Senhor Jesus, se tem uma coisa que Jesus, ele dá, é muitas oportunidades. Ele não quer que ninguém se perca. Padre, eu quero fazer uma pergunta e ao mesmo tempo lhe fazer um pedido. Claro. Para o senhor divulgar a sua igreja, dizer onde é que fica a sua igreja, como é que as pessoas encontram a sua igreja. Mas eu acho que faltou uma questão para ser perguntado. A gente sabe como que a sua mãe chegou até a igreja, a gente sabe quanto tempo que o senhor está na igreja, a gente sabe quem são os seus mentores, o irmão da fé, o pai da fé, eu não perdi os termos, mas existe uma chavinha assim que vira, a partir de agora eu vou tratar de expulsar? Ou é uma obrigação de todo padre trabalhar com exorcismo? Ou são apenas alguns que trabalham com exorcismo? Porque a gente sabe que na Católica Apostólica Romana existem os padres específicos que fazem exorcismo. E tem os padres que não têm autorização para fazer exorcismo. Na sua igreja é um trabalho de todo padre ou o senhor se colocou como um exorcista em algum momento? Não, na Igreja Católica Apostólica Carismática, todos os padres, todas as missas são de cura e de exorcismo. Tem a prece do exorcismo, assim como o Senhor Jesus ele fazia. E algo que é tão bonito, né, Viaro? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a pessoa participa de uma missa aqui com a gente. Se ela for lá em São Paulo, se ela for em Goiânia, se ela for lá no Mato Grosso, se ela for lá em Minas Gerais, participar de uma missa com outro padre, é claro que cada um tem o seu dom, assim como o Espírito Santo dá a cada um os seus dons, né? Mas cada sacerdote tem o seu jeito, um é mais alegre, o outro é mais tranquilo, mais fechado, né? Cada um tem o seu jeito, mas o esqueleto das missas são iguais. Então, tanto que a pessoa, seja qual paróquia da Igreja Católica Apostólica ela for, ela vai ver, nossa, é igual lá no Rio, nossa, é igual em São Paulo, então, a oração é igual. do exorcismo faz parte da liturgia da igreja? Faz todas as missas, sim, porque é o que Jesus fazia e mandou fazer. Em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Então, é seguindo aquilo que o Senhor Jesus ele fazia. Então, é como a gente falou aqui, né? O exorcismo, ele não é só da Igreja Católica Apostólica Carismática, mas é para toda a igreja, independente da placa, seja a placa da denominação que for. Se a pessoa crê no Evangelho, crê na Bíblia e faz o que Jesus fazia na igreja dela, a pessoa vai chegar, vai encontrar Jesus, vai receber a oração de cura, a oração de exorcismo, de libertação, porque se o mal é espiritual e a pessoa não recebe a oração do exorcismo em nome de Jesus, o mal continua agindo. É por isso que o médico não vai poder ajudar ela, o advogado, o especialista, o banco, o agiota, ninguém, a família, ninguém vai poder ajudar ela. O mal só vai ser destruído e a vida da pessoa mudar se ela receber a oração de exorcismo, de libertação, em nome de Jesus. Onde é que fica a sua igreja e quais são os dias das missas? Ah, sim. A Paróquia das Santas Missões, ela fica na Avenida Dom Helder Câmara, número 3352, em Del Castilho. Ela fica entre o ponto de ônibus da LBV e o viaduto do Shopping Nova América. É um local muito fácil. Você que vem de metrô ou trem, desça na estação Del Castilho, venha caminhando pela calçada do shopping, você vai caminhar poucos metros e chegar na paróquia. Vindo de ônibus, desça em um dos pontos da LBV, venha caminhando o viaduto, você vai caminhar também poucos metros para chegar na igreja. E quem vem com carro, a paróquia tem estacionamento de graça no subsolo, você não paga nada para deixar o seu veículo no estacionamento da igreja. Também Viaro e Drummond, as pessoas que querem saber um pouco mais da Igreja Católica Apostólica Carismática, você pode acessar
o site padrejosemargalvão.com.br ou em todas as redes sociais, @Padre Josemar Galvão. Padre, a gente tem um quadro aqui que é o AE na Estrada. E aí eu já me convido pra gente ir filmar uma das missas. Será uma honra e uma alegria muito grande. Então tá ótimo. Foi um grande prazer Imagina. receber aqui. Obrigado, Eu Padre. que agradeço de coração. Muito obrigado. Aguardamos por vocês com comentários, com compartilhamentos e curtidas. Um forte abraço, gente. Forte abraço. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Hello, strangers. Hoje eu venho falar com vocês de um tema extremamente polêmico. Eu não posso falar com ela. Acabar com tudo. A idade amaldiçoada para as celebridades